Abel-Naim. Abel-Naim é um nome alternativo de Abel-Bet-Maacá, encontrado em 2 Crônicas 16, versículo 4, em relação às conquistas militares de Bene-Hadad. Abel-Queramim. O termo Abel-Queramim vem de uma expressão hebraica que significa prados ou vinhedos. Alguns eruditos pensam que seria uma aldeia amonita, cerca de 10 quilômetros de Filadélfia, ou Rabvat Amon, de acordo com Eusébio. Naquela época, o lugar tinha ainda vinhedos. Jefté perseguiu os amonitas até essa aldeia. Portanto, foi uma das 20 cidades amonitas que Jefté conquistou. Não se sabe nada sobre o local. Abel-Sitim. No hebraico, temos aqui 2 palavras que significam prado e acácia. Era o nome de uma aldeia nas planícies de Moabe, no lado oriental do Jordão, onde, entre essa e Bet-Gesimote, houve o último acampamento dos israelitas naquela margem do rio Jordão, segundo Números 33, versículo 49, antes de terem-no cruzado para entrar em Canaã. Os espias foram enviados daquele lugar, Josué 2, versículo 1. Mais comumente era denominada apenas Sitim, conforme Números 25, 1, Josué 2, 11 e Miqueias 6, 5. Eusébio afirma que ficava próxima ao Monte Peor. No tempo de Joséfo, Abel-Sitim era conhecida como Abila, a 60 estados do Jordão. O local é lembrado como o sítio onde Israel foi severamente punido por ter sido seduzido a adorar Baal Peor, quando se associaram aos Moabitas e Amonitas. Provavelmente é o moderno Tel Quefrem, a leste de Jericó, 12 a 14 quilômetros a leste do rio Jordão. Até hoje, as acácias ladeiam os terraços verdes do Jordão. Também têm sido aventadas outras localizações possíveis, como o Tel El-Haman e o Adi Es-Sant. O trecho de Joel 3,18 fala sobre as águas vivificadoras que a região receberá no dia do Senhor. Essa é uma predição sobre as bênçãos e a prosperidade da era do reino após a grande restauração de Israel. Abelha. A palavra abelha no hebraico significa ordeira, podendo ser achada em Deuteronômio 1,44, Juízes 14,8, Salmos 118, versículo 12, Isaías 7,18. De acordo com a lei de Moisés, era um inseto imundo, conforme Levíticos 11:23. O nome científico da família é Apidae, e a abelha melífera é a Apis mellifera. Todas as espécies são aladas, alimentando-se quase exclusivamente de néctar e de pólen das flores, em cuja atividade elas transportam o pólen fertilizador. A maioria das espécies compõe-se de indivíduos solitários, mas a abelha melífera forma uma sociedade altamente organizada. A abelha era a origem do elemento açucarador até o século XVIII e continua sendo até hoje em muitos lugares. As passagens bíblicas sobre as abelhas sugerem o seguinte. Primeiro, em Juízes 4:8, se lê que as abelhas ocuparam a carcaça de um leão que Sansão havia matado, o que deu origem à ideia equivocada de que as abelhas eram geradoras dos corpos mortos dos animais. Porém, tudo quanto está envolvido no episódio é o fato de que as abelhas usaram parte da estrutura óssea do leão morto, como o crânio, como lugar para construir uma colmeia. Segundo, usualmente, porém, as abelhas buscam localizações naturais, como fendas nas rochas ou cavidades nos troncos das árvores, conforme Deuteronômio 32:13 e Salmo 81, versículo 16. As abelhas abundam no deserto da Judéia, conforme Mateus 3, versículo 4. Quarto, elas representam grande fúria, como se fosse o ataque de um numeroso inimigo, conforme nós lemos no Salmo 118, versículo 12. Quinto,
O mel de abelhas era muito procurado como alimento, conforme lemos em Provérbios 24:13. Sexto, a vida das abelhas e o mel por elas produzido nos provém de várias lições morais. A mensagem espiritual pode ser doce, mas também pode tornar-se amarga quando rejeitada. Ezequiel 3:1-3. As leis do Senhor são grandemente desejáveis, tão doce como o mel. As palavras agradáveis são como um favo de mel, uma doçura para a alma e para a saúde da mesma. Provérbios 16:24. Assoviando, o Senhor convoca as abelhas para julgar, um símbolo de invasores. Isaías 7:18. É corrente que alguns habitantes da Palestina podiam chamar as abelhas pelo assobio, e é provável que isso esteja por detrás dessa ideia do versículo. As abelhas simbolizam a indústria e a frutificação, o que explica o nome feminino Débora, que significa abelha, quando as mulheres tinham tais qualidades. Abençoar. O termo abençoar vem do grego eulogeo, cujo sentido básico é de prosperidade e bondade, envolvendo a adoração a Deus como um ser bom, recebendo dele favores e benfeitorias. Salienta também as ideias de falar bem, de louvar, de exaltar, em face de todos os benefícios recebidos. Primeiro, quando o homem bendiz, ele louva ou exalta a Deus. Ele agradece pelas misericórdias recebidas. Ele deseja e invoca a felicidade para as outras pessoas. Ele ora para que a bondade de Deus seja conferida a outras pessoas. Ele dá valor aos benefícios espirituais recebidos. Expressa isso em uma saudação, desejando a outras pessoas paz e prosperidades. Ele ora em favor e fala favoravelmente acerca de outras pessoas. Mas tudo isso pode ser pervertido, pois um homem pode imaginar-se espiritualmente abençoado ao prosperar materialmente, ainda que possa ser espiritualmente pobre e materialmente rico, conforme vemos em Deuteronômio 29, versículo 19. Segundo, quando Deus abençoa, os que são abençoados recebem favor divino. Deus anuncia seu favor e o confere através de líderes religiosos, como o chefe de uma família, ou os líderes do povo, ou através de um rei, ou através de pactos firmados. Terceiro, esse conceito de abençoar era expresso através do vocábulo grego makarios. Esse termo indicava a felicidade dos deuses dentro da literatura pagã, bem como a felicidade daqueles que haviam sido beneficiados mediante dons e avanços espirituais, conforme vemos sobre as bem-aventuranças em Mateus capítulo 5. E quarto, existe responsabilidade de quem é abençoado. As bem-aventuranças no Novo Testamento antecedem a chamada obediência, a qual é desenvolvida nas muitas injunções do Sermão do Monte, Mateus 5 e 6. Paulo iniciava suas epístolas com uma bênção, a qual armava o palco para instruções sobre as responsabilidades espirituais e morais. Como exemplo, Efésios capítulo 1, versículo 3 ao 14.